Olá, pessoal do Interlocução Brasil. Hoje estamos tendo a grata satisfação de bater um papo com o Dr. André Mourão, juiz de Direito da Justiça Militar. Obrigado, doutor, por nos receber aqui. Eu que agradeço muito, estou muito honrado em estar aqui fazendo um bate-papo com você no canal. Quem é André Mourão e qual a sua trajetória? Diga para o internauta. Olha, eu entrei na Polícia Militar em 1987, na Academia da Polícia Militar, e cheguei ao posto de major, uma experiência que muito me honra, e em 2013 eu ingressei através de concurso na magistratura, mais especificamente na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. O que é o juiz militar e qual a sua função, doutor? Olha, a Justiça Militar, deixa eu fazer um preâmbulo para conhecimento, ela se destina a julgar policiais militares e bombeiros militares do Estado de Minas Gerais. E o nosso foco é a preservação dos princípios basilares que regem as instituições militares, que é a hierarquia e a disciplina. A Justiça Militar, ela tem dois órgãos de jurisdição na primeira instância, que é o juiz singular para os crimes contra civis e o conselho escabinato, que é uma junção do juiz civil com os juízes militares, que são oficiais da ativa. Dá-se o nome de escabinato. E o escabinato, ele julga todos os demais crimes elencados tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum e leis extravagantes. Quais são os órgãos de controle das atuações policiais? Os órgãos de controle, a gente pode fazer uma Corregedoria de Polícia é um órgão interno e externo. O órgão interno das instituições militares, ele é exercido primeiramente pelo próprio comandante e também pela corregedoria, que são órgãos de controle interno. E nós temos os órgãos de controle externo, que é a própria sociedade, que é, em última análise, o Ministério Público, que tem a sua incumbência de fazer o controle externo da atividade policial, e, notadamente, a própria Justiça Militar. Quais são os seus desafios enquanto juiz militar? Certo. A Justiça Militar, ela tem como escopo a preservação dos princípios basilares das instituições militares e a aplicação da Lei Penal Militar e a Lei Penal Comum também. Dentro desses desafios, que é a solução dos conflitos que chegam para nós lá, nós temos que fazer uma análise do fato à lei e julgar com muita justiça. E esse é um grande desafio que nós temos para fazê-lo segundo as circunstâncias vivenciadas pelo policial militar numa sociedade de conflito. É importante também a gente destacar que nós somos uma barreira e um órgão de preservação dos direitos, tanto do cidadão comum, como também, às vezes, do próprio policial militar ou bombeiro militar, que é processado no âmbito da Justiça Militar. Às vezes processado justamente ou injustamente, né, doutor? Exatamente. Nós temos vários casos em que o processo, a captação de provas, ele chega à conclusão, ao esclarecimento de que a ação policial ela é respaldada pela lei, ao contrário do que às vezes inicialmente, preliminarmente, é se discutido como um desvio de conduta, uma ofensa a princípios constitucionais, a princípios legais, e ela se esclarece e se conclui pela legalidade da ação. E também há casos em que o próprio processo
nas suas diversas fases, que vai sendo... Quais são as fases? É apenas um juiz que julga? Como que é essas etapas? Explica para os internautas. Preliminarmente, é feita uma investigação a cargo da própria instituição militar, porque a Constituição garante, né, reforça a atribuição de investigar os crimes militares. E após essa investigação, os autos são encaminhados ao Ministério Público, que vai analisar os fatos e vai ou denunciar, né, ofertar uma denúncia em caso de crime, ou ele pode requerer uma diligência complementar, ou até mesmo o arquivamento, entendendo que não há crime a ser denunciado. A partir da denúncia e o recebimento dela pelo juiz, há início ao processo. E esse processo, como eu já disse, ele tem dois caminhos. Ou ele é da competência do juiz singular, quando o crime é praticado contra o civil, ou, nos demais casos, da competência do colegiado, do Conselho de Justiça Militar. Ele é constituído por 4 oficiais e o juiz togado. Na sequência, nós vamos inquirindo a vítima, né, as testemunhas que são arroladas pelo Ministério Público. Em seguida, a defesa vai também apresentar um rol de testemunhas pela defesa. Serão, às vezes, dado início a algumas diligências, na sequência as alegações finais de defesa e julgamento em plenário. Próximo tópico, doutor. Violência policial. A população vê a polícia como, via de regra, como segurança, para se sentir segurança. E, em determinados momentos, é comum 1 ou 2 cidadãos, eu diria policial, funcionário público, errar. Como que o senhor analisa isso? A questão da temática violência policial, ela é bem ampla, na medida em que, em alguns casos, o cidadão, a pessoa, o indivíduo, ele tem uma percepção de que ele foi vítima de uma violência policial, quanto que, na verdade, trata-se de uma ação policial legítima, necessária e legal. Mas, de qualquer forma, ele tem essa possibilidade de fazer a sua, vamos assim dizer, reclamação, de fazer o seu relato, porque também constitui um direito dele que essa atitude seja apurada, seja investigada, seja aclarada. Então, nós temos os órgãos de controle interno das instituições, o controle externo é realizado pelo Ministério Público e a Justiça Militar vai examinar e julgar esses casos. E é ali que nós vamos verificar. Existe também o desvio de conduta, o excesso, a violência, que também é objeto de preocupação e de análise, em que esses fatos serão pormenorizadamente examinados e objeto de julgamento na Justiça Militar. E aí, depois de uma decisão de primeira instância, e sendo a decisão condenatória, nós temos o Tribunal de Justiça Militar que vai rever, vai reexaminar... Seria segunda instância? Exato, é o duplo grau de jurisdição, que é um preceito garantido, né, pela Constituição da República. E aí será um julgamento também no colegiado, do Tribunal de Justiça Militar, que vai reexaminar essa decisão da primeira instância. Outro assunto polêmico, política nacional. Um palpite. Olha, polarização. Eu tenho a dizer que eu tenho muito firme essa minha visão, essa minha leitura, que as instituições militares, elas são instituições de Estado. E por serem militarizadas, há evidência, um desejo constitucional
é que não haja proselitismo político interno dentro da instituição militar, como também o próprio Poder Judiciário. Nós temos que ficar refratários nessas questões políticas, porque o nosso foco ele é técnico. E nessa linha do tecnicismo, né, do direito, também temos um olhar de casos em que são submetidos a julgamento, são casos em que há conflitos de interesse. Então, o que você está me dizendo nessa questão da politização, da polarização política, tanto em nível estadual como em nível nacional. Em nível nacional, o que eu tenho a dizer é que no âmbito do atuar das instituições militares e da justiça militar, devemos ficar afastados disso, sem esse tipo de paixão e tendo sempre como foco que os preceitos das instituições militares é servir ao Estado democrático de direito, né? O cumprimento fiel das leis estabelecidas dentre elas. Esse é o papel do Poder Judiciário, esse é o papel das instituições militares, né? E até por isso, e por serem instituições de Estado, não há como assim admitir preferência política ou viés ideológico. O nosso foco maior é o cumprimento das leis. Doutor André Mourão, o cidadão comum, civil, ele tem acesso à justiça militar? Ele está sendo assistido? Ele pode ficar tranquilo que os policiais estão sendo assistidos, enfim, para cumprir o seu dever constitucional de proteger o cidadão? Olha, Mauro, é até interessante esse tema, porque a justiça militar ela não é muito conhecida da população. E o nosso foco é exatamente garantir uma melhor eficiência, uma rigidez legal e moral das instituições militares. E o cidadão, como eu já tinha dito, ele não conhece muito bem o funcionamento, né, da justiça militar. Ele tem, às vezes, um certo preconceito de que ela é corporativista, de que ela tem uma função muito específica, que não vai ao interesse, né, do cidadão comum. Bom, primeiro que eu tenho a dizer é o seguinte: nós temos o site da Justiça Militar, de fácil acesso a todas as pessoas que podem ir na internet. Nós temos os telefones de contato dentro da Justiça Militar. Iremos divulgar na sequência no canal. Temos o plantão, que ele é colocado tanto na primeira como na segunda instância na Justiça Militar. Os nossos julgamentos, eles são, na regra, como deve ser, públicos. Qualquer cidadão pode comparecer à Justiça Militar. E aí, eles me permitem, eu até coloco que dos processos da 4ª auditoria, onde eu sou titular, eu tenho por procedimento em garantir a cidadania, em permitir determinar a intimação da vítima, para que a vítima possa acompanhar o processo do início até o seu julgamento, seja de forma remota ou até mesmo de forma presencial. O cidadão ele tem o direito de assistir e ter uma resposta do Estado quando ele se vê ou se sente, ou até mesmo comprovadamente, ele é vítima de uma ação violenta, inadequada por parte da Polícia Militar. A transparência dos nossos julgamentos, ela é a regra. A publicidade? Sim. O cidadão que se sente ameaçado, que sofreu alguma violência por parte do funcionário público, por parte da polícia, o que ele deve fazer? Quem ele procura? Ele procura diretamente o tribunal?
Não, exatamente. Como eu já tinha dito, nós temos os controles internos, né? Ele pode procurar as instituições militares, formular sua reclamação, ou pode também se dirigir ao órgão de controle externo das instituições militares, que é o Ministério Público. E lá ele fazer o seu relato, apresentar a sua representação e Pedir sigilo, inclusive. exatamente, com todas as cautelas, né, para que ele possa exercer a sua cidadania e as providências serão ali tomadas. Então, como eu digo, o desdobramento dessas apurações, dessas providências, o cidadão deve ser informado, porque ele é o interessado primário, interessado diretamente. Mas, na verdade, toda a sociedade tem o interesse coletivo e, às vezes, até o interesse que se difunde entre todos os demais em saber a providência que foi adotada e o julgamento e até a decisão final daquele fato que ele se sente agredido, que ele se sente violado nos seus direitos fundamentais. Agradecemos imensamente a participação do senhor no nosso programa. Obrigado. E passo para as considerações finais e dando uma sugestão. Quais são os hobbies do Dr. André Mourão? Olha, eu queria agradecer a todos aqui, esse bate-papo que nós tivemos aqui, convidar a todos aqueles que tiverem interesse, que acompanhem também os julgamentos da Justiça Militar. Alguns julgamentos do segundo grau são transmitidos de forma no YouTube também, para acesso a todos, e pode também comparecer presencialmente lá, serão muito bem recebidos, será um prazer recebê-los. As instituições, elas têm como finalidade da sua existência a proteção do cidadão. Porque o cidadão, como ele é o primeiro detentor de todo o serviço público que é disponibilizado ao cidadão. E em relação a C.A. Hobbes, eu tenho, até pela atividade que a gente exerce, pela profissão, eu tenho um hobby muito variado, né? Eu tenho assim, uma apreciação por cães, por esporte, por jipes também. Jeep top ali. Obrigado mais uma vez por participar do Opção Brasil e que Deus abençoe os nossos trabalhos. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado a todos.